Bom, Geraldão, 1975, você teve uma boa participação no Campeonato Paulista desse ano. Aí é chegado o Brasileirão e você é contratado pelo Sport Clube Corinthians, pelo saudoso presidente Vicente Mateus. O que significou essa contratação para você, Geraldão? Bom, essa contratação foi até uma surpresa, né? Porque naquela época quem estava tentando trazer para São Paulo era justamente o São Paulo. Uhum. Mas o São Paulo tinha aquela filosofia, né, de tentar investigar a vida do jogador, saber a procedência, Sim. saber tudo. Nisso que o São Paulo estava nessa daí, o Matheus foi lá e não quis saber de nada. O Matheus já foi lá, já perguntou ao Botafogo quanto é, nós estamos precisando de centroavante, está aqui o dinheiro e já trouxe. Porque eu sabia que estava para vir para o São Paulo. De repente chegou a notícia e falou, você está indo para o Corinthians. Então, para mim e para minha esposa, foi uma surpresa assim, levamos até um susto. Uhum. Né? Até um susto, está indo para o Corinthians, nós estávamos esperando o negócio de São Paulo, aí chega uma notícia que nós já estamos dentro do Corinthians. Aí foi uma surpresa para a gente, mas foi uma surpresa assim agradável para mim. Eu sendo um corintiano doente e praticamente vim cair dentro do Corinthians, para mim foi uma alegria. Eu trabalhava no sítio, ficava ouvindo o jogo do Corinthians pelo rádio, né? Porque a gente está trabalhando, pendurava uma o rádio num barbante, colocava assim na cintura e o rádio ficava falando, a gente trabalhando, né? A gente ouvindo. Ficava ouvindo notícias do Corinthians, até nessa época que eu aprendi assim, e queria ser mais ou menos assim como igual o Flávio. Porque a gente viu o Flávio fazer muito gols. O famoso Então, Flávio Minuano. Eu, como era centroavante, eu pensava, amanhã ou depois, quem sabe eu chegue à altura dele. Uhum. Entendeu? Uhum. E foi justamente calhar que vi cair dentro do Corinthians. Até quando eu cheguei no Corinthians foi uma surpresa, porque eu cheguei dentro do Corinthians, nem o treinador do Corinthians não sabia que eu tinha sido contratado. Era o Dino Sânia? Era o Dino Sânia naquela época. O Dino Sânia ainda estava. Eles estavam disputando o Campeonato Paulista, porque o Botafogo havia saído. Mas o Corinthians não. O Corinthians ainda estava dentro do Campeonato Paulista fazendo as partidas para tentar classificar para outra fase. E quando eu cheguei, foi até uma surpresa, né? Eu até não fui muito bem recebido pelo Dino Sânia dentro do Corinthians. Não fui muito bem recebido. Entendeu? Então, eu senti. Quando eu cheguei dentro do Corinthians, que eu fui apresentado, eu senti que não fui muito bem recebido. Uhum. Entendeu? Mas, como o futebol, né, a gente quer vencer na vida, a gente quer subir, eu falei, não, eu cheguei aqui, eu vou subir. Vou mostrar para eles. E você, inclusive, chegou numa época, Geraldão, uma época muito difícil, Difícil, né? difícil. O Corinthians tinha acabado de ter aquela decisão contra o Palmeiras em 74, ficando 20 anos na fila sem ser campeão. A pressão era muito grande, Geraldão? Pressão grande. Naquela época não era fácil, viu? Uhum. A gente, qualquer lugar que a gente ia jogar, se perdesse um jogo, se encontrasse torcedor pelo caminho era duro, era difícil. Não era fácil, não. Até dentro de São Paulo mesmo, dentro de São Paulo aqui para jogar aí, se você empatasse o jogo dentro de São Paulo, para você sair do vestiário depois era complicado. Não era fácil. Mas eu, graças a Deus, eu tinha a minha filosofia, eu podia jogar o que for, jogar ruim, perder um monte de gol, mas eu corria. Uhum. Eu mostrava para a torcida que eu estava dando o meu tudo de mim ali. Que é o que a torcida do Corinthians gosta. Exatamente. Então, eu não era muito molestado. Eu, graças a Deus, nunca fui parado por torcedor para tentar brigar. Eu apenas, teve jogo que eu já tentei ajudar outros jogadores nossos, que eles partiram para cima dos outros jogadores, a gente tentava entrar no meio para tirar. Certo. Mas eu, assim, eu sempre, nos jogos que eu fiz, eu sempre saí tranquilo no meio da torcida, nunca fui, levei uma pancada, nunca levei nada. Porque eu acho que eles viam o que eu fazia dentro de campo. Eu podia perder meus gols, fazer um monte de coisa, mas eu suava. Sim. Eu corria, dava aquele pelo Corinthians. Que bacana. Entendeu? Eu mostrava que eu queria vencer ali dentro. Então, fui conseguindo, assim, a torcida, fui conseguindo, assim, ter a torcida do meu lado, pelos esforços que eu fazia dentro de campo. Que bacana. Entendeu? E com isso, eu comecei a fazer gols, os gols foram aparecendo, e o Corinthians foi subindo a crescer. Bom, falando em crescimento, Geraldão, o crescimento mesmo do Corinthians começou mesmo no Campeonato Brasileiro de 76.
Sendo inclusive que houve um jogo contra o Inter aqui em São Paulo que você marcou um gol, né? E depois aquela formidável invasão corintiana no Maracanã contra o Fluminense, além também do vice, né? Decidido contra o mesmo Inter lá no Beira-Rio. Fale sobre esse Brasileirão de 76, Geraldão. Esse Brasileiro de 76 foi já um caminho também, como aconteceu no Botafogo. O Corinthians já passou a ter aqueles mesmos jogadores, a gente já passou a se entrosar um com o outro. O Corinthians já passou a crescer no ano de 76. Nós não fizemos, porque o Campeonato Paulista foi logo no começo do ano, não conseguimos fazer um campeonato bom, mas já dentro do Campeonato Brasileiro, o Corinthians começou a subir. Por quê? Estava mantendo os mesmos jogadores. Os jogadores que eu cheguei em 75, que havia chegado comigo, estava sendo mantido, e os próprios jogadores que já tinha aqui também, o time começou a subir. Começou a subir de produção, foi aonde que nós fizemos aquela excelente campanha, né? Você vê, nós fizemos aquele jogo do Rio lá, que houve aquela invasão. Depois fomos para Porto Alegre. Porto Alegre é um jogo que até hoje eu não consigo entender. Porque o que nós jogamos em Porto Alegre, o que o Corinthians jogou, e não conseguiu ganhar aquele jogo lá, eu não consegui até hoje decifrar, porque nós matamos o Internacional. O Internacional fez 2 gols na gente, mas 2 gols de bola parada. Porque o primeiro gol foi uma falta, saiu uma falta, eles bateram a falta, a bola bateu na barreira, foi uma bobeira nossa. Uma bobeira de todos nós, porque a bola bateu na barreira, subiu. Aí ficou naquela indecisão. Sai Tobias do gol, sai Moisés vai na bola, sai Tobias, sai outro, vai ninguém. Ninguém ficou um esperando o outro. Foi aonde que o Dario subiu no meio de todo mundo e cabeceou a bola. Fez o primeiro gol. E o segundo gol todo mundo viu também que foi uma bola, que o cara bateu uma falta, a bola bateu na trave, bateu no chão e o cara deu gol. A única coisa que eles fizeram, não fizeram mais nada. Não final, até um gol polêmico, né? Alguns falam que a bola entrou, outros falam que não, né? Exatamente. E você vê, se você vê o tempo daquele jogo lá, você vai ver que o que o Corinthians fez. O Corinthians teve várias oportunidades, mas não conseguimos fazer os gols. Eles, 2 bolas paradas, fizeram os gols. Mas é coisa que acontece, né? Eles fizeram um excelente campeonato desde o começo, né? E não merecia perder também já na última partida, mas foi um jogo que ficou na história, viu? Eu até hoje ainda fico pensando, mas como nós perdemos aquele jogo lá? É um jogo que nós arrebentamos, o Corinthians, e depois começou 77, né? Os mesmos jogadores, aí havia a chegada do Palinha, né? Já chegou para reforçar mais, aí foi ano que o Corinthians cresceu mesmo, aí o Corinthians 77 soltou, foi ano que chegamos a ser campeão. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre esse título 77, ok, Geraldão?